Se tem uma frase que eu escuto quase todos os dias, é essa aqui. Dr. Rocha, eu nem como doce e a minha glicose continua alta. Como que isso é possível? Olha, essa é uma pergunta importante porque ela revela um dos maiores mitos sobre a diabetes. A ideia que só o açúcar de mesa ou o docinho depois do almoço são os vilões da glicose, que tem açúcar só em doce. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou especialista em obesidade e também em diabetes. E agora, nesse rápido vídeo, você vai descobrir por que isso acontece, essa confusão. A verdade é que você pode passar dias sem comer nada doce e ainda assim estar com a glicemia lá nas alturas. E o motivo disso está na forma como o seu corpo está lidando com a insulina, que é o principal hormônio responsável por levar a glicose para dentro de cada célula. Quando o corpo desenvolve o que nós chamamos de resistência à insulina, ele não consegue mais usar a insulina da forma certa. É como se fosse uma chave que não encaixasse mais na fechadura. A célula está inflamada e a insulina não consegue colocar a glicose dentro. A glicose não entra na célula, fica circulando no sangue. E mesmo sem você comer doce, o açúcar continua nas alturas. Outro ponto importante, não é só o açúcar do doce que vira glicose no sangue. Aí é o problema, pães, massa, arroz, batata, biscoitos salgados. É o açúcar do salgado, não é açúcar só do doce. Farináceos, até aquele cereal matinal que parece saudável, a tal da aveia, que é dito, que dizem que é tão saudável, tudo isso tem muito carboidrato. E o carboidrato se transforma em glicose dentro do seu corpo, como se fosse um docinho, como se fosse açúcar puro. Ou seja, você pode cortar brigadeiro, mas se você continuar comendo pão, seja integral, seja normal, todo dia, muito arroz no almoço, bolacha à tarde, bolachinhas de água e sal, barra de cereal, não vai adiantar. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, a sua glicose vai continuar subindo. E tem mais um fator que praticamente ninguém fala, o estresse. Sim. Além dos açúcares salgados, como eu falei, o estresse faz a glicose subir. Quando você está muito ansioso, quando você dorme mal, quando você vive na correria do dia a dia, o seu corpo libera cortisol, adrenalina e outros hormônios, e isso faz com que o açúcar fique mais alto. E não só isso, mantém o corpo inflamado. É um mecanismo natural, na verdade de defesa do corpo, mas que quando acontece todo dia, ele sabota o controle da sua glicemia. E tudo isso pode acontecer mesmo que você esteja em jejum. Olha só, tem gente que acorda com a glicose bem muito mais alta, sem ter comido nada, 12 horas, 16 horas. É claro que existe o efeito do alvorecer, que aumenta o cortisol, isso é tranquilo, mas o grande problema não é nem esse. É quando você está com resistência à insulina e a glicose está muito mais alta do que um simples efeito do alvorecer. Então, não adianta apenas cortar açúcar doce, açúcar salgado, você precisa entender o todo. Temos que entender como que o seu corpo está processando os alimentos, o que está causando a inflamação, o quanto que a sua insulina está sobrecarregada. Agora, a boa notícia é que existe um caminho para reverter isso, sem sofrimento, sem restrição extrema, comendo aquilo que você gosta, só que do jeito certo. Um forte abraço!